E aí pessoal, bom dia. Estamos aqui começando uma semana para estudar o livro do Gênesis juntos. Essa é a nossa 15ª live a respeito do livro do Gênesis e os seus temas importantes para a nossa caminhada de fé. E aí nesses primeiros 2 minutos a gente vai dando as boas-vindas para quem está entrando, espera o pessoal chegar e depois faz a nossa leitura. Dona Nájila e Laís foram as primeiras. Bom dia, Ana. Bom dia, Adriana. Grande Netão, bom dia, querido. A Val, estou vendo aí também você. Duda, Rafaela, Juliana. Sejam todos bem-vindos. Como eu ia dizendo, essa é a nossa 15ª live sobre o livro do Gênesis e sobre os temas que ele traz para as nossas vidas. Bom dia para o povo, Gisele, Fernanda, deixa eu ver, passou alguém aqui batido, quem foi? Não, é o Tiago, bom dia Tiago, Betânia, Deus abençoe vocês. Vida voltando aos pouquinhos, né? Os encontros presenciais, eu já estou aqui no meu gabinete, segunda-feira tem muita coisa para fazer aqui, tem uma série de reformas acontecendo no nosso auditório, na nossa estrutura, para receber o povo conforme for sendo permitido a gente se encontrar com segurança, com responsabilidade. Vamos chegando aí, gente. Dona Maísa, bom dia, Antônia, Mônica, bom dia, Dona Lúcia, seja bem-vinda. Quem mais? Claudinha, meu cunhado Cláudio, Dona Anitta. Bom dia, pessoal. A gente está dando esse tempo para o povo entrar, você já pode ir preparando aí a sua Bíblia, se você quiser ler com a gente, capítulo 22 do Gênesis, se não você ouve aqui a minha leitura, mas seria bom que você pudesse acompanhar. O estudo fica mais rico quando a gente olha para o texto, não apenas quando a gente ouve. Então vamos lá, capítulo 22 do livro do Gênesis. Esse início do capítulo 22 talvez seja uma das histórias mais difíceis de todo o Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, traz um tema que talvez seja um dos temas mais importantes da nossa vida, da nossa caminhada de relação com Deus. Então, peço que você preste muita atenção. Eu já não consigo mais ler os comentários, nem ver quem está entrando. Eu vou então começar a ler. Alguém escreve aí nos comentários, por favor. Eu fiz na semana passada, não foi? O comentário fixo, deixa eu colocar aqui então. Gênesis, capítulos 22, do verso 1 ao 19, é isso mesmo? Deixa eu ver. É do 1 ao 19. Publicar e fixar comentário. Olha aí, agora estou profissional aqui no negócio. Pronto, vamos lá então. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19, nos diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar
e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Abraão, por isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. É difícil demais, um Deus que pede para o Abraão, pai das nações, sacrificar o filho da promessa. Vamos orar? Vamos pedir direção a Deus? Pai querido, nos direciona nessa leitura aqui agora, nesse estudo. Fala conosco, meu Deus, ainda que seja um texto tão difícil e em muitos momentos indigestos da gente engolir, mas que o Senhor venha nos trazer clareza e ensino para que a gente possa aplicar nas nossas vidas e caminhar mais de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu insisto em dizer que esse é um texto difícil porque a gente tem, eu sempre digo isso, a gente tem uma mentalidade ocidental, a gente tem uma mentalidade de propriedade privada, né? Direito de propriedade privada, o que é meu é meu. A gente constitui laços familiares e a gente olha para a preciosidade que é o laço paternal ao olhar para os nossos filhos. A gente vive numa realidade de extremo individualismo, onde eu e os meus são o que eu tenho de mais sagrado, inalienável, e a gente se depara com uma leitura onde Deus promete um filho para Abraão. Aí a gente já concebe isso de maneira individualista, quando na verdade diz Deus que este filho seria uma bênção não para Abraão, mas para as nações da terra. Só que a gente concebe filiação como algo individualista, e agora, surpreendentemente e quase que confusamente, esse Deus está meio que em crise aí, ele não se decide, ele vai dar o Isaque ou vai tirar o Isaque, porque ele pede o Abraão para que ele entregue Isaque como um sacrifício. Aí a nossa cabeça ocidental, individualista, voltada para os nossos interesses, que diz pelo direito de propriedade privada que o que é meu, a gente olha para um texto onde Deus pede o seu filho, e ele ainda diz o seu único filho. Mas tem o Ismael, era outro filho. Não, mas aqui é o único filho da promessa. Deus não quer qualquer filho. Abraão não teve nem como chegar e dizer: Deus, Isaque, peça a Ismael eu entrego, mas o Isaque não. Deus diz, é o único filho da promessa, é o Isaque. Aí a gente diz assim, se Deus está em crise aí, ou então ele é muito mau, perverso, ele dá para depois tirar. A gente falou que o Isaque nasce, o nome dele significa aquele que ri. Então ele trouxe um sorriso ao lábio engelhado pela decepção de vida da Sara. Ele fez aquele lábio sorrir, e agora ele vai tirar o sorriso, ele deu a bala e puxou. Enfim, gente, nós sabemos que não é nada disso que está aqui em jogo. Eu estou apenas explorando esse sentimento de indignação que muitas vezes podemos ter
ao ler um texto como esse, um Deus que dá para tirar. Agora, você há de convir comigo que o Abraão, ele não está neste mesmo mindset da nossa pegada ocidental, pós-moderna, individualista e hedonista. O Abraão vive em outro tempo e ele tem outra relação com Deus, que muito nos ensina. E o que ele está colocando aqui é o seguinte, o texto está sendo posto aqui para dizer para a gente algo importante. O Abraão é chamado e no verso 1 ele diz, eis-me aqui. Primeiro ponto para você anotar aí, prontidão. Deus chama Abraão e ele responde, estou aqui, fala. Aí no verso 2, Deus manda a pedrada, Deus diz assim, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, ele chama pelo nome que é para não confundir com Ismael, aquele a quem você ama, vai para a região de Moriá e ali sacrifica como holocausto. Aí o verso 3, ele consuma esta prontidão do Abraão, porque diz que na manhã seguinte, o Abraão se levanta, prepara o seu jumento, leva consigo 2 de seus servos, seu filho, corta a lenha para o holocausto e parte na direção do lugar que Deus indicou. Você percebe que o Abraão, ele nem argumenta, ele nem leva para Deus uma crise que talvez pudesse ser absolutamente legítima, uma crise do tipo assim, Deus, o Senhor prometeu esse filho e agora está pedindo ele em sacrifício, como assim? O Senhor disse que através desse filho eu teria uma descendência, ou seja, na minha cabeça humana, esse filho teria filhos, que teria outros filhos, que teriam outros filhos, e a minha descendência vem dessa sucessão reprodutiva. Então Abraão teria todo o direito de questionar isso para Deus. Outra coisa, o Abraão viveu num contexto entre os caldeus, onde deuses das divindades, dos povos pagãos, as divindades como por exemplo Moloque, era uma divindade pagã que exigia sacrifícios de crianças, mas o Deus de Israel nunca havia pedido sacrifício de criança. Então Abraão podia ter confundido as vozes, talvez o Moloque, um demônio desse aí, soprou no ouvido do Abraão, mas na verdade ele não confunde vozes, ele sabe que quem está falando é Deus. Ele não questiona, ele não tenta substituir Isaque por Ismael. O texto insiste no verso 3, que ele na manhã seguinte, ele não esperou uma semana para a crise passar, na manhã seguinte, ele se levantou e fez o que tinha que fazer. Eu sempre me pego nessa parte aqui que ele cortou a lenha. Olha, quem faz exercício sabe disso. Qualquer meia hora que você dedica fazendo um trabalho repetitivo, um exercício, seja numa bicicleta, seja numa caminhada, numa corrida, ou ali cortando a lenha, é um tempo em que a psicologia, a neurociência já explica isso, é uma atividade que mexe com a bilateralidade dos seus hemisférios cerebrais aí. Então esse é um tempo em que você reflete, você pensa, não é verdade? Tem gente que está em crise, aí sai para dar uma caminhada, de repente volta com uma solução. O cérebro está trabalhando numa proposta de bilateralidade. Depois você pesquisa isso, é muito interessante. Então Abraão está fazendo aquele exercício repetitivo. E talvez nesse exercício ele pudesse estar pensando muitas coisas. Puxa, Isaque, será que não é o Ismael? É Deus mesmo que está pedindo? Enfim, você já entendeu o ponto. Ele levanta cedo, ele vai cortar a senha, ele sela o jumento, ele pega os servos e ele vai na direção de Moriá. O que eu estou dizendo aqui? Já estou enchendo linguiça aqui contigo. O Abraão é um homem disposto a obedecer, seja o que for que venha da parte do Senhor. Essa disposição, gente, esta prontidão, ela é absurda, mas ela é requerida de cada um daqueles que se chamam filhos de Deus. Quando o Senhor fala, Ele espera que obedeçamos. E a gente volta para aquele mesmo questionamento, né? Deus falou com Abraão de maneira tão audível, tão clara, que ele levantou cedo, foi lá e obedeceu. Agora, como é que Deus fala comigo? É aquela mesma história que eu sempre insisto. É na palavra, é na leitura da palavra. Como é que eu sei o que Deus quer que eu faça no meu dia a dia?
É lendo a palavra no seu dia a dia. Porque quando a gente cria o hábito, e eu devo falar isso domingo que vem sobre a força e o poder de uma ação que repetidamente você desempenha e como isso molda o seu coração e as suas atitudes. O hábito da leitura de Deus é um hábito mais importante que você pode ter, porque ele forja esse par de lentes, ele forja uma mentalidade nova e você começa a pensar no seu dia a dia e estabelecer atitudes e prontidão de obediência para a palavra e a voz de Deus que ecoa entre as páginas da Bíblia Sagrada. Então Abraão obedece à voz de Deus e a voz de Deus está ecoando nas páginas da sua santa palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, é o que diz Paulo escrevendo a Timóteo. E ela é apta a corrigir, a nos dar discernimento. Então é a palavra de Deus que vive e que fala conosco, é Deus falando conosco através da sua palavra. Amém, gente? Então Abraão, ele nos ensina e nos desafia a essa prontidão. Só que tem um outro tema nesse texto que é difícil, mas que é importante para nós, que tem a ver com a razão pela qual Deus pede Isaque em sacrifício para Abraão. E essa razão, a grande maioria dos estudiosos acreditam que tem a ver com o coração do pai, o coração de Abraão, que já tinha 100 anos de idade, e aqui provavelmente ele já devia ter uns 110, 115, porque o texto usa um termo hebraico quando se refere a Isaque, que não é traduzido por criança, mas é traduzido por rapaz. Acredita-se que o Isaque aqui já era um pré-adolescente. Então, se o Abraão teve ele com 100 anos, aqui ele já deve ter uns 115 anos. Desde o nascimento de Isaque, no capítulo anterior, 21, até este capítulo 22, provavelmente de 10 a 15 anos se passaram. E nesse período é possível que o Abraão, sabe aquele pai que tem filho já com idade avançada, que trata o filho assim com mais mimo do que um pai que teve o filho com 20 e poucos, 30 anos? O Abraão aqui estava com esse, talvez excesso de zelo, talvez amor extremo. E o que acontece? Todas as vezes que nós nos relacionamos com algo ou com alguém, depositando sobre esse algo ou alguém um amor extremo que beira o amor patológico, você sabe que o excesso de cuidado não educa, deseduca. O excesso de mimo gera uma pessoa que não terá, ou possivelmente terá dificuldade de ter atitude para a vida. O excesso de segurança, o excesso de cuidados, enfim, é um processo que a gente vai chamar aqui de idolatria. Quando a gente cuida demais, zela demais, como se a gente não pudesse perder aquilo, porque a gente acredita que se perder, a nossa vida perde sentido, a gente está transformando aquela coisa ou pessoa em um ídolo. Uma vez eu recebi uma moça, eu estou aqui no meu gabinete, de frente para mim tem uma cadeira, ela sentou nessa cadeira aqui dizendo: pastor, estou com medo do meu noivo terminar o noivado, porque se ele terminar, minha vida acaba. Aí a gente precisa perguntar, esse noivo na verdade é um noivo, é uma bênção na sua vida, ou ele é um ídolo? Porque se for um ídolo, ele vai te fazer mais mal do que bem. Sabe aquele povo que perde dinheiro, perde um bem, ou perde uma relação e acha que a vida não tem mais sentido? Provavelmente é porque essas coisas ou esta relação já tinha sido elevado ao patamar de um ídolo. E o João Calvino, reformador do século XVI, ele diz que, século XVII, perdão, ele diz que o nosso coração, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência de corromper por causa do pecado, por causa das nossas inseguranças, por causa da nossa síndrome de autossuficiência. A gente quer sempre tentar dar jeito nos nossos anseios,
Por causa disso, a gente tem essa insistente tendência de fazer de coisas, ou de pessoas, ou de relações, um ídolo. Depositar sobre isso ou sobre estes toda a nossa confiança. Então, é como uma pessoa que diz assim: a minha vida só vai ter sentido depois que eu casar, eu só vou ser feliz mesmo depois que eu tiver o meu varão, a minha varoa, como se diz aí no meio evangélico. Eu tenho horror a esse termo, mas é o que o povo diz. Eu só vou ter sentido na vida depois que eu me casar, ou minha vida só vai ser boa e plena mesmo depois que eu juntar meu primeiro milhão. Gente, fala sério. É verdade, você juntou teu primeiro milhão, você vai viajar, você vai fazer um bocado de coisa gostosa, mas se esse for o teu objetivo de vida, nenhuma dessas coisas gostosas vão te trazer saciedade, porque 1 milhão nunca será o bastante, né? Você alcança o teu primeiro milhão, aí você vai querer os próximos 10, alcançou os 10, você vai querer os próximos 100, por quê? Porque os ídolos que estabelecemos sobre nossas vidas e felicidades, eles são perversos e insaciáveis. Esse é o problema. E então Deus olha para Abraão e diz assim: talvez Abraão esteja colocando na vida deste jovem um peso, como se fosse responsabilidade deste jovem trazer toda a felicidade e plenitude na vida do pai. E olha, pais e mães aí que estão comigo agora, se você coloca sobre os ombros de seus filhos o peso que é eles serem a fonte primária de sua felicidade e realização como pai, cuidado, porque essa relação vai ficar muito pesada. Você vai começar a exigir demais deles em comportamento, em estudos, em realizações. É muito provável que a relação se torne meritocrática. Você espera tantos resultados que passa a recompensar apenas os resultados bons, e a relação que você tem de expectativas para com seus filhos se torna uma relação pesada e dificílima. Isso é a mesma coisa para o seu cônjuge. Se você projeta para a sua relação conjugal, projeta no cônjuge a responsabilidade sobre os ombros dele de que sua vida só vai ser plena e abundante conforme ele lhe realizar e lhe planificar, lascou-se, porque nunca vai ser suficiente, ele vai sempre deixar a desejar. Sabe por quê, gente? Porque nenhuma coisa, dinheiro, trabalho, carreira, e nenhuma pessoa, filhos, cônjuges, tem a capacidade de fazer o homem, o ser humano, pleno. A gente tenta, mas em algum momento a gente erra, a gente se frustra ou a gente é frustrado. Então, por isso que Deus nos mostra aqui como qualquer processo de idolatria, ele é um processo pernicioso para a relação e para a pessoa que constrói um ídolo. Ele é pernicioso para a pessoa que foi idolatrada, ele é destrutivo para a relação onde se idolatrou alguma das partes, e é destrutivo para a pessoa que constrói o ídolo. Então acredita-se teológica e historicamente que o Abraão, nesses 10, 15 anos de relação com seu filho Isaque, olhou para ele e disse assim: esse aqui é a minha esperança de ter descendência, de me afirmar como um nome que vai se perpetuar. O Isaque é a minha fonte de realização. Aí Deus diz, olha e diz, a sua fonte de realização não é uma pessoa, não é nem o seu filho da promessa. A fonte de realização sou eu, Deus. Eu sou aquele de quem você deve esperar plenitude, esperança, satisfação, realização de vida. Então Deus diz assim: Abraão, é porque eu te amo e é em nome do propósito que eu tenho de fazer a partir de você uma bênção para o mundo, que eu preciso fazer um teste com você agora. Eu preciso que seu coração esteja no lugar certo. E me parece, Abraão, que seu coração está inclinando para este processo idolátrico ou idólatra de fazer do seu filho um ídolo. Então, para provar que você entendeu que eu sou a fonte e não o seu filho, sacrifica o teu filho, Abraão.
Aí o Abraão, surpreendentemente, eu digo surpreendentemente porque assim, eu não teria condição de fazer isso. Deus conhece o meu coração. E o Abraão vai lá e obedece. Então, Deus diz assim: Abraão, porque você obedeceu, eu vou fazer de você uma bênção, e através da tua descendência, as nações do mundo serão uma bênção. Não é à toa, gente, que a partir deste homem, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, os 3 troncos religiosos do judaísmo, do islã e do cristianismo, nós estamos falando aí de aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas seguem desta figura de influência chamado Avram ou Abraão. Então, esse é um tema importante que nos chama ao cuidado que nós devemos ter quando nós elevamos alguma coisa ou alguma pessoa à categoria de um ídolo, porque Deus vai pedir que a gente entregue este ídolo, ou Deus às vezes vai permitir que as circunstâncias evoluam para o quadro em que a gente perde este ídolo. Às vezes ou somos pedidos para entregar, ou às vezes damos de cara com a perca. E quando isso acontece, dói, é um luto, é uma decepção, mas o amor de Deus não muda e Ele continua olhando para a gente e com aquele olhar terno de pai dizendo: você não está entendendo agora, você acha que o mundo vai se acabar porque você não tem mais aquilo ou aquele, mas é porque eu te amo que eu permiti que chegasse a esse ponto. Lá na frente você vai entender. Continua sendo um texto difícil. Essa explicação que nos foi dada agora não torna o processo de entrega dos nossos Isaques um processo fácil. Continua sendo extremamente difícil. Mas precisa você saber de um dado último que eu deixei para o final. Porque quando Deus pede que Abraão leve Isaque ao monte Moriá, e Abraão obedece, chega lá, arma a lenha e deita Isaque em cima de uma pedra no monte Moriá, você precisa saber do que está escrito. Deixa eu voltar aqui para eu pegar para você a referência certinha. O que está, irmãos, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 3, Deus está pedindo para Salomão, Deus está dando as orientações para Salomão construir o templo, onde os sacrifícios do povo judeu seriam feitos. Este templo seria construído em cima de uma região que seu pai Davi havia comprado de um homem chamado Araúna, quando Davi, depois de uma vitória épica de seu exército, vai oferecer um sacrifício a Deus. Deus diz que Davi compre a eira de Araúna. Davi compra uma terra e ali ele sacrifica holocaustos a Deus. Este lugar era o Monte Moriá. Davi compra um pedaço de terra no Monte Moriá e deixa para a sua família. Portanto, Salomão recebe a orientação de Deus que construa o templo neste lugar comprado por Davi, no Monte Moriá, uma planície nesse monte, a eira de Araúna. E ali acredita-se que no lugar do templo onde Salomão construiu o Santo dos Santos havia pedra, onde Abraão, séculos antes, havia oferecido seu filho Isaque como sacrifício de obediência a Deus. Pois bem, hoje você vai a Israel e lá no lugar de Jerusalém, que é construída em cima de um espaço chamado Monte Moriá, existe um espaço sagrado para os judeus e para os muçulmanos, chamado Esplanada do Templo, onde era o templo. Este templo foi destruído pelos babilônicos, reconstruído por Zorobabel durante o cativeiro persa e depois destruído definitivamente pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo.
Ficaram apenas ruínas, mas no ano 621 depois de Cristo, os islâmicos tomaram conta e construíram algo que até hoje está lá. Quando você vê aquela foto panorâmica de Jerusalém, você vê aquele domo dourado, ali é um lugar sagrado para os muçulmanos, chamado Domo da Rocha, construído em cima deste lugar onde acredita-se ter sido a rocha que Abraão sacrificou ou ofereceu em sacrifício Isaque, onde o Salomão construiu o templo e onde deve ter sido o Santo dos Santos. Então está lá esse lugar como prova viva até hoje da obediência de Abraão. Quando Deus diz: oferece o teu único filho, o filho a quem você ama, em amor a mim. E veja que foi exatamente isso que Deus disse a respeito do seu próprio filho. Nas margens do Rio Jordão, quando Jesus começa o seu ministério público, Deus o apresenta aos olhos de João Batista e aos demais, dizendo: este é o meu filho, o meu único filho, a quem eu amo, que vai morrer para tirar os pecados do mundo. É o Cordeiro de Deus. E Jesus é sacrificado no alto do Monte Gólgota, do lado de fora, em Jerusalém, que fica no Monte Moriá. Veja como a história é amarrada. E é por causa deste descendente de Abraão, Jesus, que é sacrificado, filho, único filho de Deus, que todas as nações da terra são abençoadas, inclusive eu e você, pela obediência de Abraão, mas acima de tudo, pela obediência do filho de Abraão, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o seu pecado. Então, queridos, o tema de hoje fala, acima de tudo, de obediência. Como nós somos chamados a viver uma obediência inquestionável. E vivendo esta obediência, nós encontramos cura para uma enfermidade dos nossos corações chamada idolatria. E abrimos a nossa guarda para dizer a Deus o seguinte: Senhor, seja o que for que eu tenha transformado em um ídolo, fala comigo, Deus, para que em obediência eu desfaça esse processo de idolatria, eu abra mão. Claro, você não vai precisar sacrificar um filho ou um casamento, você só vai precisar consertar a relação. E consertar a relação é dizer: o meu filho, o meu cônjuge, o meu negócio, o meu dinheiro não são e não podem ser mais importantes do que o meu Deus. E vivendo assim, você não vai perder o seu filho ou o seu casamento ou o seu dinheiro necessariamente. Você vai reconfigurar a relação com eles e acredite, esta relação será muito mais abençoada, em nome de Jesus. Teria muito mais para falar sobre isso, acredite, mas a gente vai parar por aqui porque eu já passei do nosso tempo e eu ainda quero orar com você hoje. Vale a pena obedecer, queridos. É difícil, às vezes é um chamado penoso de sacrifício, mas diante do sacrifício que você for chamado a fazer, lembre-se do que o Abraão disse para Isaque lá no alto do monte: cadê o sacrifício, papai? E o Abraão responde: o Senhor proverá. Então vai doer, vai ficar um sentimento de perda? Talvez. Mas lembre-se que para qualquer lacuna, o Senhor há de prover aquilo que você achar que está faltando. A gente entrega, mas Deus devolve muito mais fartamente. Entregue seus filhos, entregue seu casamento, entregue suas finanças, diga: Senhor, está entregue, faça o que o Senhor quiser. E espere para ver o que é que Deus vai fazer em contrapartida, porque nisso nós podemos confiar, é sempre o melhor para nós. A obediência sempre gera na nossa relação com Deus esta percepção do quanto Deus nos ama e sempre tem o melhor para os seus filhos.
Amém, amém. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí. Deus amado, nós te pedimos que depois dessa palavra, Senhor, a nossa semana seja uma semana de profunda reflexão sobre aquilo que precisamos entregar no teu altar. Não precisaremos, meu Deus, matar nada, não precisaremos romper relação alguma. O que a gente vai precisar, talvez, Deus, é corrigir o rumo, é ajustar o prumo, é colocar no lugar correto, Deus. Tudo aquilo que a gente pôs no trono, a gente tem que tirar do trono do nosso coração, porque ali só pode ter lugar para o Senhor. Eu peço que o Senhor fale, ó Deus, com essas pessoas que estão ouvindo esta palavra agora e traga direção, meu Deus, clareza, que a gente enxergue aquilo que a gente burramente colocou em primeiro lugar nas nossas vidas e corrija esta relação, Deus, e possa caminhar seguindo os teus direcionamentos, Deus, que estão na tua palavra, e que a nossa relação contigo seja o nosso primeiro lugar. Eu te peço assim, Pai, por cura das nossas mentes, do nosso corpo, oro por quem está enfermo, e em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana de paz e abençoada. Amém e amém. Amém, gente. Deixa eu compartilhar com você agora um pedido de oração meu, né? Eu estou com a minha cadelinha, que há 13 anos está conosco, a Pulga. Ela está essa manhã agora numa mesa de cirurgia. A bichinha teve uma infecção séria, piomerite, um negócio assim, acho que é piomera o nome. Vai ter que fazer uma esterectomia, tadinha, e pode ser que ela morra, a bichinha. Já está na idade, tão velhinha, já tem dano neurológico, estamos com o coração partido. E assim, nós não vamos orar, não sei nem o que pedir para você. Ora aí por mim, ora pela nossa família, para que Deus tenha misericórdia da bichinha, tenha misericórdia das nossas vidas, né? É sempre ruim ter que dizer adeus para quem a gente ama. Eu amo a pobre da bichinha lá, bem velhinha, mijava a casa toda, a Cíntia ficava indignada, mas é a nossa velhinha, tá lá. Então, gente, seja o que for, que Deus tenha graça derramada sobre nossa casa. Se ela sair dessa cirurgia, eu espero que sim. Eu posto uma foto aqui para você, para quem não conhece ainda, ver a bichinha. Se ela for embora, que o Senhor conforte os nossos corações. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro na quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.